O universo está cheio de mistérios, mas poucos enigmas têm cativado tanto a humanidade quanto aqueles que se encontram nas páginas da Bíblia. Durante séculos, estudiosos, teólogos e cientistas tentaram decifrar os segredos que este livro sagrado encerra, mas há perguntas que continuam sem resposta, mistérios que desafiam a lógica e a compreensão humana. Foi a estrela de Belém um fenômeno astronômico real ou um sinal divino? Por quê? O número 666 tem sido temido e debatido ao longo da história. Onde se encontra o verdadeiro Gólgota, o lugar onde Jesus foi crucificado? O significado do número 666. O número 666, comumente conhecido como o número da besta, tem sido objeto de fascinação, temor e especulação ao longo da história. Sua menção no livro do Apocalipse levou a inúmeras interpretações, teorias e mitos que tentam desvendar seu verdadeiro significado. A única menção explícita do número 666 na Bíblia se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. E seu número é 666, Apocalipse 13, 18. Esta passagem tem sido interpretada de várias maneiras, mas comumente é associada a uma figura maligna que surgirá nos últimos tempos, ou o anticristo. A frase número de homem gerou debate sobre se refere a um indivíduo específico ou à humanidade em geral. Uma das teorias mais aceitas é que o número 666 é uma referência cifrada ao imperador romano Nero. Utilizando a gematria, uma técnica que atribui valores numéricos às letras, o nome Nero César em hebraico soma 666. Esta interpretação sugere que os primeiros cristãos perseguidos por Nero usaram este código para se referir a ele sem serem descobertos. No entanto, alguns manuscritos antigos do Apocalipse mencionam o número 616, em vez de 666. Isso levou a debate sobre possíveis erros de transcrição ou diferentes interpretações originais. Na tradição bíblica, o número 7 representa a perfeição ou a completude divina. Portanto, o número 6, por estar um passo abaixo, simboliza a imperfeição ou a humanidade. Repetido 3 vezes, o 6 pode enfatizar a máxima imperfeição ou maldade, contrastando com a santidade da Trindade divina. O número 666 tem permeado a cultura popular, aparecendo em filmes, música e literatura como símbolo do demoníaco ou do proibido. Filmes como A Profecia contribuíram para cimentar sua associação com o mal na consciência coletiva, embora na cultura ocidental, o número 666 seja associado ao mal. Na China, tem uma conotação positiva. Em mandarim, a pronúncia de 6 soa semelhante à palavra que significa fluido ou suave, e a repetição do número 666 é interpretada como tudo indo sem problemas. Por isso, é comum ver esse número em contextos empresariais e publicitários na China, onde simboliza boa sorte e prosperidade. O local exato do Gólgota. O Gólgota, também conhecido como lugar da caveira, é um dos cenários mais impactantes do Novo Testamento. Trata-se do local onde, segundo os evangelhos, Jesus de Nazaré foi crucificado. No entanto, sua localização exata continua sendo um enigma que tem desafiado historiadores, arqueólogos e teólogos por mais de 2000 anos. Enquanto a tradição aponta para um local específico em Jerusalém, diversas evidências têm levantado dúvidas sobre se a crucificação realmente ocorreu ali ou se existe uma localização alternativa. Desde o século IV, a Igreja do Santo Sepulcro tem sido reconhecida pela cristandade como o local onde Jesus foi crucificado e sepultado. A história conta que Helena de Constantino, mãe do imperador Constantino o Grande, identificou este local no século IV, após receber indicações dos habitantes cristãos da região. Segundo os registros históricos, Constantino ordenou a construção de um templo no local, marcando-o como Gólgota. No entanto, alguns pesquisadores têm questionado essa versão devido a um detalhe importante.
A localização da igreja está dentro dos muros da Jerusalém atual, o que contradiz as descrições bíblicas que indicam que a crucificação ocorreu fora da cidade. Na época de Jesus, os romanos costumavam executar os condenados fora das muralhas das cidades como uma forma de advertência pública. Em uma tentativa de conciliar a localização tradicional com a descrição bíblica, alguns arqueólogos argumentaram que as muralhas atuais de Jerusalém não são as mesmas que existiam no século I. Acredita-se que pode ter existido uma segunda muralha, que situaria o Santo Sepulcro fora da cidade no tempo de Jesus. No ano de 1893, os pesquisadores Consolador Sec e Louis Hughes Vincent afirmaram ter descoberto os restos dessa segunda muralha, o que daria validade à localização tradicional. No entanto, no ano de 1970, novas escavações realizadas pela arqueóloga Ute Wagner Lux colocaram essa hipótese em dúvida, já que os restos encontrados eram estreitos demais para terem sido uma muralha real da cidade. Em meados do século XIX, o general britânico Charles Gordon propôs outra teoria que questionava a localização da Igreja do Santo Sepulcro. Segundo sua hipótese, o verdadeiro Gólgota estava localizado em uma área conhecida como o Túmulo do Jardim, situada ao norte da cidade velha de Jerusalém. Este local apresenta uma formação rochosa, com uma aparência semelhante a um crânio, o que corresponderia à descrição bíblica. Gordon baseou sua teoria na ideia de que o Gólgota deveria estar em um local visível e proeminente, já que as crucificações romanas eram realizadas em lugares movimentados para servir como advertência pública. Além disso, nas proximidades do Túmulo do Jardim, há uma caverna que alguns acreditam que poderia ter servido como o túmulo de Jesus. Embora essa hipótese tenha ganhado seguidores, a maioria dos arqueólogos considera que carece de evidências suficientes para desafiar a localização tradicional da Igreja do Santo Sepulcro. Um dos principais problemas para localizar com precisão o Gólgota é a constante transformação de Jerusalém ao longo dos séculos. A cidade foi conquistada, destruída e reconstruída em múltiplas ocasiões, o que provocou a perda de muitos de seus pontos de referência originais. Outro fator que complica a identificação do local é a falta de registros detalhados nos próprios evangelhos. Embora Mateus, Marcos, Lucas e João mencionem o Gólgota, eles não oferecem coordenadas ou descrições geográficas detalhadas que permitam localizá-lo com certeza. Além disso, cada evangelho apresenta variações na narrativa da crucificação, o que gerou interpretações diversas. Independentemente de sua localização exata, o Gólgota continua sendo um dos lugares mais venerados do cristianismo. Todos os anos, milhões de peregrinos visitam Jerusalém com a esperança de caminhar pelo mesmo caminho que Jesus percorreu até a cruz. A Igreja do Santo Sepulcro continua sendo o destino principal para esses fiéis, enquanto o Túmulo do Jardim também recebe numerosos visitantes, especialmente de correntes protestantes que apoiam a teoria de Gordon. Uma descoberta recente em Jerusalém adicionou mais mistério à localização do Gólgota. No ano de 2018, uma equipe de arqueólogos descobriu uma antiga pedreira a pouca distância da Igreja do Santo Sepulcro. Alguns especialistas sugerem que esta pedreira poderia ter sido utilizada para a construção da cidade no século I, o que reforça a possibilidade de que a área já não estivesse dentro dos limites urbanos. No tempo de Jesus, esta descoberta reavivou o debate sobre se o Gólgota realmente se encontrava onde hoje está o Santo Sepulcro. O mistério da estrela de Belém é um dos símbolos mais enigmáticos e fascinantes da narrativa natalina. Segundo o Evangelho de Mateus, esta estrela guiou os reis magos desde o Oriente até o local de nascimento de Jesus, em Belém. Ao longo dos séculos, este relato suscitou inúmeras interpretações e teorias que tentam desvendar a verdadeira natureza deste fenômeno celestial. O Evangelho de Mateus é o único dos 4 evangelhos canônicos que menciona a estrela de Belém. Em Mateus 2:1-2 lê-se: Depois de nascer Jesus em Belém da Judeia, nos tempos do rei Herodes, uns magos chegaram do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
Esta passagem tem sido objeto de análise e debate, já que não fornece detalhes específicos sobre a natureza da estrela, nem sobre o tempo exato de sua aparição. Ao longo da história, cientistas e estudiosos propuseram diversas hipóteses para explicar o fenômeno da estrela de Belém. Uma das teorias mais aceitas é que a estrela foi, na verdade, uma conjunção de planetas. Entre os anos 72 a.C., ocorreram vários alinhamentos significativos. No ano 7 a.C., esses dois planetas se alinharam na constelação de Peixes em 3 ocasiões. Essa tripla conjunção poderia ter sido interpretada como um presságio do nascimento de um rei. No ano 2 a.C., Júpiter e Vênus se aproximaram tanto no céu que pareceram se fundir em um único ponto de luz brilhante. Este evento teria sido facilmente observável e poderia ter sido interpretado como um sinal celestial significativo. Outra hipótese é que a estrela de Belém foi um cometa. O teólogo Cristo Orígenes, no ano 248 depois de Cristo, sugeriu que a estrela poderia ter sido um cometa. Registros astronômicos chineses mencionam a aparição de um cometa por volta do ano 5 a.C., embora a evidência não seja conclusiva. Alguns astrônomos propuseram que a estrela foi uma supernova, ou seja, a explosão de uma estrela que produz um brilho intenso durante um período limitado. No entanto, não existem registros históricos que confirmem a observação de uma supernova no período em que se situa o nascimento de Jesus. Uma nova é uma explosão estelar que aumenta temporariamente o brilho de uma estrela. Alguns registros chineses mencionam a aparição de uma estrela hóspede no ano 5 a.C., o que poderia corresponder a uma nova. No entanto, a falta de detalhes precisos dificulta uma correlação exata. É possível que a estrela não fosse um evento astronômico real, mas sim uma interpretação astrológica. Na antiguidade, os astrólogos atribuíam significados específicos às posições e movimentos dos corpos celestes. Um alinhamento particular poderia ter sido interpretado como o anúncio do nascimento de um rei ou uma figura importante. Além das explicações científicas, alguns estudiosos sugerem que a estrela de Belém tem um significado simbólico. Poderia representar a luz divina que guia a humanidade para a salvação ou simbolizar a realização de profecias do Antigo Testamento sobre a chegada do Messias. A estrela de Belém deixou uma marca profunda na cultura e nas tradições natalinas. Numerosas obras de arte, desde pinturas renascentistas até canções contemporâneas, representaram a estrela como um elemento central na narrativa do nascimento de Jesus. A estrela é um enfeite comum em árvores de Natal e presépios, simbolizando a orientação espiritual e a esperança. De tempos em tempos, quando ocorre uma conjunção planetária ou aparece um cometa brilhante, surge o interesse público pela estrela de Belém, gerando debates e programas especiais em planetários e meios de comunicação. No ano de 2020, ocorreu uma grande conjunção de Júpiter e Saturno em 21 de dezembro. Um evento que não ocorria com tal proximidade desde o ano de 1623. Este fenômeno foi apelidado por alguns como a Estrela de Natal, devido à sua proximidade com as festividades natalinas. Quem era o faraó do Êxodo? O relato do Êxodo narrado na Bíblia descreve a libertação dos israelitas da escravidão no Egito sob a liderança de Moisés. Um dos enigmas mais debatidos na história bíblica e egípcia é a identidade do faraó que governava o Egito durante este evento. A Bíblia não menciona seu nome, o que levou a diversas teorias e debates acadêmicos. A datação do Êxodo é fundamental para identificar o faraó em questão. Segundo 1 Reis 6.1, o êxodo ocorreu 480 anos antes da construção do Templo de Salomão, que se estima por volta do ano 966, 166 a.C., c. Isso situaria o êxodo aproximadamente no ano 1446, 446 a.C., c. No entanto, essa cronologia é objeto de debate e alguns estudiosos propõem datas mais tardias. Por volta do século XIII a.C., baseando-se em evidências arqueológicas e referências bíblicas.
Alfred Edersheim, em sua História Bíblica do Antigo Testamento, propõe Tutmés II como faraó do Êxodo. Este faraó teve um reinado breve e próspero, seguido de um colapso repentino, sem um filho que o sucedesse, o que poderia coincidir com a narrativa bíblica das pragas e a perda do primogênito. A tradição judaica e cristã associou a tradição bíblica Ramsés II como faraó do Êxodo. Esta associação se baseia na menção das cidades de Pitom e Ramsés, na Bíblia, que os israelitas teriam construído como cidades de armazenamento para o faraó. No entanto, não há registros egípcios das cidades de Pitom e Ramsés, que relacionem Ramsés II com o Êxodo, e alguns estudiosos questionam essa identificação. Alguns pesquisadores propuseram Dedumose II, um faraó do segundo período intermediário, como faraó do Êxodo. Esta teoria se baseia na cronologia e em certos textos que mencionam distúrbios e calamidades durante seu reinado. Outra teoria sugere que Akhenaton, conhecido por sua revolução religiosa monoteísta, poderia ter sido faraó do Êxodo. Seu reinado foi marcado por mudanças religiosas significativas, o que alguns relacionam com a narrativa bíblica. A falta de registros egípcios que mencionem o Êxodo é um desafio para identificar o faraó correspondente. O Egito, em sua tradição, não registrava derrotas ou eventos desfavoráveis, o que poderia explicar a ausência de referências ao Êxodo. Além disso, a cronologia egípcia é complexa e sujeita a revisões, o que dificulta correlacionar eventos bíblicos com faraós específicos. O mistério da Santíssima Trindade é um dos conceitos mais profundos e misteriosos do cristianismo. Refere-se à crença em um único Deus que existe em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora a palavra Trindade não apareça explicitamente na Bíblia, a doutrina se desenvolveu ao longo dos séculos como uma pedra angular da fé cristã. A doutrina da Trindade baseia-se em diversas referências bíblicas que, quando analisadas em conjunto, apontam para a existência de um Deus em três pessoas, reconhecido como o Criador e sustentador do universo. No Evangelho de Mateus, Jesus se refere a Deus como nosso Pai que está nos céus. Mateus 6,9. O Novo Testamento apresenta Jesus como Filho de Deus, compartilhando a mesma essência divina que o Pai. No Evangelho de João, Jesus declara: "Eu e o Pai somos um." João 10,30. Descrito como Consolador e Guia dos crentes. No Evangelho de João, Jesus promete enviar o Espírito Santo para estar com seus discípulos. "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre." João 14,16. Embora as Escrituras contenham referências às três pessoas divinas, a formulação explícita da doutrina da Trindade surgiu nos séculos VI, VI, nos primeiros séculos do cristianismo. No século II, este teólogo africano foi o primeiro a utilizar o termo Trindade para descrever a natureza de Deus. No ano 325, este concílio ecumênico afirmou a consubstancialidade do Filho com o Pai, rejeitando a heresia ariana, que negava a plena divindade de Jesus. No ano 381, este concílio completou a doutrina trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Dado que a Trindade é um mistério que transcende a compreensão humana, diversas analogias têm sido utilizadas para tentar explicá-la. Assim como a água pode existir em três estados, líquido, sólido e gasoso, e continuar sendo H2O. Deus existe como três pessoas distintas, mas de uma mesma essência. Cada folha é distinta, mas juntas formam uma única planta, semelhante a como as três pessoas divinas formam um único Deus. É importante destacar que nenhuma analogia é perfeita e todas têm limitações ao tentar descrever a natureza divina. Ao longo da história, a doutrina da Trindade tem sido objeto de debates e controvérsias. Esta heresia do século IV sustentava que Jesus era uma criatura criada e não coeterno com o Pai. Esta doutrina afirmava que as três pessoas da Trindade não eram distintas, mas diferentes modos ou manifestações de um único Deus. Esses e outros ensinamentos foram rejeitados pela Igreja primitiva em favor da doutrina trinitária ortodoxa.
Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, a doutrina é amplamente aceita na maioria das denominações cristãs. No entanto, alguns ramos do cristianismo, como as Testemunhas de Jeová e os Unitários, rejeitam a doutrina da Trindade, interpretando as Escrituras de maneira diferente. Como é o inferno, segundo a Bíblia? O inferno é uma das ideias mais aterrorizantes e debatidas dentro do cristianismo. A Bíblia descreve este lugar de diferentes maneiras, apresentando-o como um local de punição eterna para os malvados. No entanto, ao longo da história, as interpretações sobre sua natureza variaram, gerando diversas crenças sobre sua localização, característica e propósito final. A ideia do inferno tem raízes profundas nas crenças de muitas civilizações antigas. Na tradição hebraica, o Sheol é mencionado no Antigo Testamento como o lugar dos mortos, sem uma distinção clara entre bons e maus. No entanto, com o passar do tempo, as Escrituras começaram a desenvolver uma visão mais detalhada do castigo após a morte. No Novo Testamento, o termo Geena aparece frequentemente na boca de Jesus para descrever um lugar de tormento. Geena era originalmente um vale fora de Jerusalém, onde se queimava lixo e cadáveres. E com o tempo se tornou um símbolo do castigo divino. Outro termo relacionado é o Hades, tomado da mitologia grega, que era usado para se referir ao submundo, onde as almas aguardavam o julgamento final. O Lago de Fogo, mencionado no Apocalipse, representa o destino final dos condenados, um lugar de sofrimento eterno. A Bíblia oferece várias descrições sobre como é o inferno e para quem ele está destinado. Jesus menciona o inferno como um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Marcos 9, 48. Em Mateus 25, 41, Jesus diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e aqueles que rejeitarem a graça de Deus serão afastados de sua presença. Embora seja descrito como um lago de fogo, também é mencionado como um lugar de trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, 12, Apocalipse 20.10. Indica que os condenados serão lançados no lago de fogo e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A interpretação mais tradicional sustenta que o inferno é um lugar de sofrimento sem fim para os pecadores. Essa visão é apoiada pela maioria das igrejas cristãs. Alguns teólogos acreditam que os condenados não sofrerão eternamente, mas serão destruídos e deixarão de existir, baseando-se em versículos como Mateus 10.28. Não temais os que matam o corpo, mas aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Uma corrente mais liberal sustenta que, eventualmente, Deus restaurará todos os seres humanos, inclusive os condenados, e que o castigo no inferno é apenas temporário. Quem são Gog e Magog? Há séculos, os nomes Gog e Magog têm sido mencionados em diversos textos religiosos, históricos e mitológicos. Sua presença na Bíblia gerou debates sobre sua identidade e significado, já que aparecem no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até mesmo no Alcorão. Enquanto alguns os consideram nações hostis, outros acreditam que representam uma força apocalíptica que desempenhará um papel-chave no fim dos tempos. O primeiro registro bíblico de Gog e Magog aparece no livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39. Neste trecho, Gog é descrito como um líder poderoso que vem da terra de Magog e que reúne um exército para atacar Israel. Deus intervém e destrói Gog e seu exército com fogo do céu. O profeta Ezequiel menciona que Gog e Magog serão derrotados e seus corpos serão enterrados em um vale que será chamado de Vale dos Ossos de Gog. Esta profecia foi interpretada de várias maneiras e alguns acreditam que se refere a um evento histórico, enquanto outros a veem como uma profecia futura. O segundo registro de Gog e Magog aparece no livro do Apocalipse, capítulo 20, onde são mencionados como uma multidão que Satanás reunirá após o milênio para atacar os seguidores de Deus. Neste contexto, Gog e Magog não são apenas uma nação, mas um símbolo de todas as forças que se opõem a Deus. Na batalha final, antes do julgamento final,
Esta passagem foi interpretada por alguns teólogos como uma referência simbólica às lutas entre o bem e o mal ao longo da história. Outros acreditam que se trata de uma profecia literal, que ocorrerá no futuro. A identidade de Gog e Magog tem sido objeto de muitas especulações ao longo dos séculos. Na Idade Média, acreditava-se que representavam tribos bárbaras que habitavam além dos limites do mundo conhecido. Algumas lendas os identificavam com os Ésitas, os Hunos, os Mongóis ou até mesmo com as tribos perdidas de Israel, a cidade antiga destruída por um cometa. As histórias sobre a destruição de Sodoma e Gomorra têm intrigado crentes e arqueólogos durante séculos. O relato bíblico descreve como Deus fez chover fogo e enxofre sobre essas cidades devido à sua perversidade. Durante muito tempo, a história foi considerada um mito sem respaldo científico. No entanto, descobertas recentes no sítio arqueológico de Tal El Hammam, localizado no atual Jordão, revelaram evidências de um evento catastrófico que poderia ter inspirado a história bíblica. Alguns pesquisadores acreditam que esta cidade foi destruída pela explosão de um cometa na atmosfera, o que provocou uma devastação instantânea. Se esta teoria estiver correta, estaríamos diante de uma das maiores catástrofes da Idade do Bronze. Ocorreu há aproximadamente 3.600 anos. Por mais de 15 anos, arqueólogos têm escavado no sítio de Tal El Hammam, descobrindo evidências de uma civilização avançada que desapareceu repentinamente. As escavações revelaram que os edifícios da cidade foram destruídos por um evento de altíssima temperatura. Os restos mostram sinais de vitrificação, ou seja, materiais que foram expostos a um calor extremo e se fundiram em segundos. Além disso, foram encontrados fragmentos de cerâmica com uma superfície cristalizada, algo que só pode ocorrer sob temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius. Os cientistas descartaram a possibilidade de um incêndio comum ou uma erupção vulcânica, já que nenhuma dessas opções explicaria a magnitude dos danos registrados. Uma equipe de pesquisadores sugeriu que a destruição de Tal El Hammam foi causada pela explosão de um cometa ou asteroide na atmosfera, semelhante ao evento de Tunguska, ocorrido na Sibéria no ano de 1908. Esse fenômeno teria gerado uma onda de choque que destruiu a cidade em questão de segundos. Os cientistas basearam sua teoria em vários fatores. A ausência de uma cratera de impacto indica que o objeto explodiu no ar antes de tocar o solo. A intensidade do calor e da pressão provocaram a vaporização instantânea de materiais e seres vivos. A região mostra um alto nível de salinidade no solo, o que tem impedido o crescimento de cultivos por séculos, coincidindo com a descrição bíblica de uma terra estéril. De acordo com os cálculos, a explosão teria tido uma energia equivalente a 1.000 bombas atômicas, como a lançada sobre Hiroshima. Isso teria gerado uma bola de fogo de grande tamanho, seguida de uma onda expansiva, que arrasou tudo em seu caminho. Quem é o Anticristo? É uma das figuras mais enigmáticas e aterrorizantes dentro do cristianismo. Ao longo dos séculos, esse personagem tem sido objeto de múltiplas interpretações, especulações e teorias que tentam identificar sua identidade e seu papel nos eventos do fim dos tempos. A Bíblia descreve o Anticristo como uma entidade que se levantará em oposição a Cristo, enganará a humanidade e desempenhará um papel-chave na batalha final entre o bem e o mal. Mas, quem é realmente o Anticristo? É um indivíduo, um sistema de governo ou simplesmente um conceito simbólico? O termo anticristo aparece explicitamente nas epístolas de João, onde se menciona que já na sua época existiam vários anticristos. Em 1 João 2h18 lê-se: filhos, já é a última hora, e, como ouvistes, que o anticristo vem. Assim, agora surgiram muitos anticristos. Por isso sabemos que é a última hora. No entanto, a ideia de um adversário de Deus não é exclusiva do Novo Testamento. No livro de Daniel, escrito vários séculos antes de Cristo, menciona-se um pequeno chifre que representará um governante maligno que desafiará a Deus e perseguirá seu povo. O livro do Apocalipse descreve uma figura conhecida como a besta, que muitos associam com o Anticristo. Apocalipse 13.
Menciona que esta besta terá poder sobre toda a humanidade, realizará grandes sinais e exigirá ser adorada. Além disso, fala-se de um número misterioso relacionado com a besta, 666, o que deu origem a inúmeras interpretações sobre sua possível identidade. De acordo com a teologia cristã, o anticristo terá as seguintes características. Governará sobre muitas nações e terá uma grande influência política, econômica e religiosa. Não chegará como uma figura abertamente maligna, mas como um líder carismático que convencerá as massas de que tem as soluções para os problemas do mundo. Realizará sinais e prodígios para que as pessoas o sigam e o adorem. Promoverá um sistema que negará a soberania divina e exigirá lealdade absoluta. Nos tempos finais, imporá medidas para controlar a população e eliminar aqueles que não aceitarem sua autoridade. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os crentes têm tentado identificar o anticristo com figuras históricas. Durante o Império Romano, muitos cristãos acreditavam que o imperador Nero era o anticristo devido à sua brutal perseguição contra os seguidores de Jesus. Na Idade Média, alguns identificaram o anticristo com líderes islâmicos, enquanto outros o associaram a certos papas. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero chegou a afirmar que o papado era o sistema do anticristo. Em tempos mais recentes, personagens como Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Joseph Stalin e até mesmo alguns presidentes americanos foram considerados como possíveis candidatos a serem o anticristo, embora sem provas definitivas. O anticristo tem sido uma figura recorrente na literatura, no cinema e na música. Filmes como A Profecia e O Exorcista popularizaram a ideia de que o anticristo será uma criança nascida com poderes sombrios, que trará o caos ao mundo.